ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Nós vamos conversar agora por telefone com o economista e professor da Alfa, Aurélio Troncoso Chaves. Boa noite, Aurélio, tudo bem? Boa noite, é um prazer sempre falar com vocês, Rodrigo. Prazer é nosso, Aurélio. Muito obrigado por atender nossa chamada aqui no Jornal das 6. Atualmente, professor, o trabalhador não pode movimentar de forma integral a conta a ele vinculada no FGTS, a não ser que haja acordo entre empregado e empregador, ou que ele seja demitido sem justa causa, né? Em que outras hipóteses é possível usar esse fundo? Olha, pode falar a verdade, tem um monte de maneiras de você utilizar seu FGTS. Por exemplo, além de demissão sem justa causa, você tem termo de contrato por prazo determinado, rescisão de contrato por extinção da empresa, rescisão de contrato por culpa recíproca, tanto do trabalhador quanto do empregado, aposentadoria, necessidade pessoal de urgência de algum tipo de doença grave, né, que ele possa ter, ou que tenha, ele pode retirar também quando há uma calamidade pública, destruição de casas, residências, local de trabalho, suspensão do trabalho avulso, falecimento do trabalhador, aí não tem jeito, isso quem tira é a família, né? Uhum. Idade igual ou superior a 70 anos, portadores de HIV, né, pessoas ou os seus dependentes que tenham também essa enfermidade, neoplastia maligna, né, que seria o câncer, né, com trabalhador ou com dependente, uhum. Estágio terminal, pessoas que estão com alguma doença terminal, permanência do trabalhador por 3 anos ininterruptos fora do regime do FGTS, quer dizer, se ele deixar o FGTS dele lá parado e trabalhar por conta própria durante 3 anos, ele pode retirar isso. Uhum. Permanência de conta vinculada por 3 anos, ininterruptos também, sem critério, sem ter depositado 1 centavo de FGTS nela. Essas são as principais, né, que ele pode retirar o seu FGTS. E o interessante dessa preposição, dessa lei que está sendo criada agora, que é interessante, inclusive ela pode ser ainda, né, o presidente pode não sancioná-la, né, pode vetá-la. Uhum. A Caixa Econômica Federal é totalmente contra esse tipo de coisa e eu acredito que a Caixa tem razão nesse sentido. Não que o trabalhador não deva receber, porque a partir do momento que você falar que a pessoa pode pedir demissão e pegar seu fundo de garantia, menino, vai ter uma demissão, o povo vai começar a pedir demissão para todo lado. Uma corrida atrás do FGTS, né? Qual teria sido, então, a intenção do Senado em aprovar essa liberação, na sua opinião? Não, o grande problema é colocar dinheiro na economia. Essa é a principal. Talvez, e pelo motivo da remuneração que é feita em cima do FGTS. Uhum. Hoje ele é remunerado a praticamente 3% ao ano. É a menor remuneração que existe hoje no país é do FGTS. E o governo acaba utilizando. Mas eu acredito que essa lei não vai passar. Ela foi aprovada, mas pelo que me parece, o Jucá pediu vistas, né? Ela foi aprovada na comissão, ela não foi a plenário. Uhum. Então, eu acredito que mesmo chegando, o presidente da República deve vetar. E com outro problema, a Caixa Econômica Federal ela depende desse dinheiro para o sistema de habitação. Claro. Então, caso haja uma saída muito grande desse dinheiro dos cofres, principalmente do governo, vai dar um problema danado em relação aos financiamentos do sistema habitacional brasileiro. Né? Inclusive, Aurélio, há pouco tempo o governo liberou o saque de contas inativas, né, do FGTS, isso. E agora há essa possibilidade de liberar o FGTS em caso de pedido de demissão. Você acha que isso pode gerar impactos grandes na economia? Com certeza. A economia, ela do jeito que ela vem, né, e se as pessoas começarem a pedir demissão para poder retirar os seus fundos de garantia, os impactos são imensos, né? O CAGED, por exemplo, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados,
ele disse que vai ser uma média de impacto aí de 28 bilhões no FGTS. Quer dizer, é muito dinheiro, né, saindo diretamente do FGTS. Aí sim, você pode ter certeza que a Caixa Econômica Federal não vai trabalhar com juros baixos, não vai emprestar dinheiro do jeito que estava emprestando para a construção da casa própria. Vai ter problemas sérios. Esse é um tipo de atitude ou um tipo de aprovação de lei que é prejudicial hoje para o país, né? Eu acredito que para o trabalhador seria excelente. Eu adoraria, eu vivo falando que eu adoraria receber meu FGTS agora. Né? Eu não queria nem que depositasse, me pagasse todo mês, viesse com a conta minha, que eu ia administrar ele muito melhor do que o governo administra. Eu gostaria que fosse feito assim, né? Que o FGTS fosse devagarinho, ele fosse acabando esse fundo de garantia por tempo de serviço, e isso fosse pago para o trabalhador no seu salário. Mas isso só funciona para quem... porque naturalmente eu ia pegar esse dinheiro, eu ia investir muito melhor do que o governo. Mas você é economista, isso funciona para quem é poupador, né? Para o trabalhador em geral que é gastador, que é o meu caso, por exemplo, tudo que chega eu gasto, não funciona. Eu não ia economizar esse dinheiro e investir em coisa nenhuma. Então é para isso que o Fundo de Garantia serve, né, Aurélio? Não, com certeza. Só que quando você for retirar ele, caso essa lei não passe, você vai retirar para comprar remédio, depois claro, você claro. É mesmo porque o juro do FGTS é baixíssimo, né? Claro que tem investimentos muito melhores do que o Fundo de Garantia. É o pior investimento que tem. Claro. Agora, vamos aproveitar então essa conversa para falar um pouco também sobre redução dos juros de crédito imobiliário, que tem um pouco a ver também com o FGTS, né? Porque uma das coisas que o FGTS serve é para financiar imóveis, né? Você pode retirar, você pode retirar o seu fundo de garantia caso você queira comprar sua casa própria, por exemplo. Isso, a Caixa reduziu os valores e agora financia boa parte do imóvel, né, Aurélio? Você pode retirar até 80%, né? Não consegue retirar tudo, não. 20% Caixa, então tem que dar de entrada. Ela reduziu agora, a nova, por exemplo, para financiamentos habitacionais, que seria do Sistema Financeiro de Habitação, caiu de 10,25% para 9%, né? Mais TR. Só que isso é muito caro ainda. Por imaginar que nós temos uma taxa Selic, que é a taxa básica a 6,5%, você tem um spread aí de praticamente 3%, né? E se você parar para pensar, essa não é a taxa efetiva, né? Essa é a taxa básica que eles estão repassando para você. Na hora que você for ver a taxa efetiva, vai entrar seguro, vai entrar cadastro, uma série de coisas que eles colocam, pode ter certeza que esses 9 vai voltar acima de 10,25. O SFH... Pode ter certeza que vai passar disso. Então, quem for comprar, pensar bem e perguntar para a Caixa qual vai ser a taxa efetiva. Quanto é que é a minha taxa real, né? Quanto é que eu vou ter que pagar? Porque esses 9% que eles estão colocando mais TR, isso aqui é a taxa bruta. Ela não é a taxa efetiva. A gente até estava conversando um pouco antes contigo, né? Você acha que nesse momento a Caixa tem os menores juros de financiamento ou os valores dos bancos privados também estão interessantes no momento? Não, na verdade, os juros privados, inclusive estou com um amigo aqui na minha frente aqui que está olhando a casa própria também. Os bancos privados estão com taxas de juros iguais ou menor que a própria Caixa. Pra você ter uma ideia. Então a ideia é pesquisar bastante, inclusive, né? Com taxa efetiva e tudo, ele está em torno aí de 10,4. É preciso pesquisar, taxa efetiva, a Caixa era 10,25, baixou para 9, deve chegar aí em torno de 10,25 novamente, né? Tá certo. É o momento certo para quem pretende financiar um imóvel usado? Olha, eu acho o imóvel usado já é um pouco diferente. Quando você fala imóvel usado, você entra na lei do procotista, né? E você tem aí que pagar aí 30% do imóvel. Né? Você tem que fazer um investimento de praticamente 70%. Mas você tem praticamente 7,85% de taxa de juros mais TR. Quer dizer, é menor a taxa, um pouco menor do que está sendo oferecido no mercado, só que você tem que desembolsar mais. Né? Então, quando você pensa em comprar um imóvel usado, ou um imóvel novo, ou entrar na Minha Casa Minha Vida, que é um programa muito legal, né, que foi feito principalmente veio do governo Lula, né, que eu acho que foi uma das boas coisas que foram feitas no governo dele. A gente tem que realmente exaltar isso, mas hoje, praticamente, para você comprar dentro do programa Minha Casa Minha Vida, você tem que desembolsar um pouco mais também. Né? O governo ele não está com linha de investimento, não tem capital suficiente para poder investir pesado no país em relação à habitação.
A gente espero que isso melhore nos próximos anos. Está com sérios problemas de investimento. Aurélio, muito obrigado, viu, por falar conosco aqui no Jornal das 6. É com muito prazer, você sempre nos atende, sempre que a gente te convida para conversar sobre economia aqui no Jornal das 6, a gente fica muito feliz com a sua participação. Obrigado. É um prazer muito grande falar sempre com vocês da Rádio Universitária, falar para os jovens que ouvem também a Rádio Universitária, para que pensem bem na hora de comprar a sua casa própria, olhar os seus financiamentos, olhar bem as taxas e olhar qual é a taxa efetiva. Seria muito legal. Não a taxa de juros que está sendo oferecida pelos bancos. Seria muito legal se todo mundo pudesse ter aula de economia com você lá na Alfa, né? Oh, coisa boa, eu ficaria muito feliz. O Aurélio Troncoso Chaves é economista e é professor de economia nas faculdades Alfa. Muito obrigado e até a próxima, Aurélio. Um abraço, Rodrigo, um abraço a todos os ouvintes. Agora são 6 horas e 11 minutos e abril também é mês da saúde. No dia 7 foi comemorado o Dia Internacional da Saúde e no próximo dia 28 será comemorado o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho, data que foi instituída pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Na próxima semana, entre os dias 23 e 28 de abril, a UFG promove uma série de ações pela campanha Abril Verde, destinada a ações relacionadas às questões de saúde e segurança do trabalho nas organizações. De acordo com a equipe organizadora, que é do CIAS, o Subsistema Integrado de Saúde do Servidor Público, o evento vai servir para institucionalizar o fluxograma para acidente de trabalho em toda a universidade, em toda a UFG. A jornalista Silvânia Lima conversou sobre o Abril Verde na UFG com o gestor do CIAS, o João Francisco Martins, e também com o técnico em segurança do trabalho, Josué Pereira. Vamos ouvir. João Francisco Martins, eu começaria perguntando para você, o que é o Abril Verde? Abril Verde foi criado nos Estados Unidos, a partir da morte de 78 pessoas na Virgínia por más condições de trabalho através de um acidente. A partir daí, foi criado internacionalmente uma campanha justamente para poder celebrar e perpetuar a cultura de saúde e segurança do trabalho, onde a gente tem o intuito de reverberar e criar uma atenção das empresas, tanto privadas quanto públicas, quanto as pessoas que exercem as atividades no local de trabalho. Essa é uma ação internacional, né? Sim. Eu gostaria de saber por que o mês de abril, por que não outro mês? Tem alguma razão especial? Josué nos responde. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando desse tema tão importante, que é a segurança do trabalho de todos, né? Especialmente os servidores aqui da UFG. O mês de abril foi escolhido devido a 2 datas marcantes, que é o dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em memória às vítimas de acidente e doenças do trabalho. E o dia 7 de abril também é celebrado o Dia Mundial da Saúde, instituída pela Organização Mundial de Saúde. Então, foi escolhido o abril para se tocar nesse assunto. Fala da saúde e segurança dos trabalhadores, isso no mundo inteiro. Como o nosso colega gestor aqui do CIAS disse, essa data também foi marcada pela morte de 78 trabalhadores na Virgínia. Então, esse mês foi escolhido em memória aos acidentes, às mortes causadas por acidente de trabalho, e onde temos que propor ações, né, e tocar nesse assunto relevante para nós todos. Como não poderia deixar de ser, essa ação está sendo coordenada na UFG pelo Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, não é isso, João? Isso mesmo. O CIAS é um subsistema que cuida hoje da saúde e segurança do servidor, seja desde o momento de receber os atestados médicos e passados por perícias, até mesmo a área de segurança do trabalho, onde a gente avalia os riscos ambientais que existem durante as atividades que as pessoas exercem no âmbito da UFG. Então, o CIAS, com seus técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho e com outros profissionais que compõem o nosso quadro, fazem a avaliação dos riscos a partir dos programas de prevenção de riscos ambientais e outras ações que a gente possa para poder justamente minimizar os riscos que essas pessoas correm dentro do ambiente de trabalho, sejam eles os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou os riscos de acidentes. Agora vamos falar então mais sobre a campanha, né? O que está previsto para a campanha? Ela deve ocorrer na semana do dia 23 ao dia 28 de abril. Como é que está a programação? A programação ela está bem rica,
né, de assuntos diversos. Ela se inicia no dia 23 de abril, na segunda-feira, no auditório da Faculdade de Farmácia. Vamos falar do tema assédio moral e sexual. Também vamos esclarecer dúvidas sobre o fluxo de acidentes de trabalho na universidade. No dia 24, no auditório da FANUT, a Faculdade de Nutrição da UFG, teremos uma palestra com o Corpo de Bombeiros sobre princípios de combate a incêndios. No dia 25, terá uma transmissão em catalão sobre segurança no trabalho. E no dia 26, no CIAS, teremos um encontro da CISP. CISP é a Comissão Interna de Saúde do Serviço Público, aonde são servidores das unidades que formam uma comissão no intuito de ajudar o CIAS na prevenção de acidentes, né? Com ideias, palestras, programas e ações em loco ali nas unidades acadêmicas. No dia 27 de abril, numa sexta-feira, teremos uma palestra que vai tratar do assunto segurança em laboratórios, tendo em vista que a universidade existe muitos laboratórios, todos têm riscos, né, de incêndio, risco de manuseio com produtos químicos. Então, vamos tratar deste assunto sexta-feira no Instituto de Física. E no planetário, encerrando a semana, teremos uma exibição de um filme que será tratado com o professor Wanderson, lá do planetário. Será sábado, às 9 horas da manhã. Então, veja que a semana tem vários assuntos, todos relevantes, né, importantes sobre esse tema, e convido a todos a participarem e não deixem de fazer a inscrição no site do CIAS UFG. E lembrando que será certificado os participantes e contamos com a participação de todos vocês. As palestras são abertas ao público. Sim, quem quiser participar é só comparecer. Sim, será aberto a toda a comunidade, estudante, alunos, técnicos, todos os servidores da UFG. Todo mundo que quiser participar, é só conferir a nossa programação completa no site do CIAS UFG e comparecer o dia e local. Dá o endereço do site aí, por favor, Josué. É www.cias.ufg.br. É importante só ressaltar, esse evento Abril Verde, ele é inédito na universidade, é o primeiro ano que estamos tocando nesse assunto e contar com a participação de toda a comunidade a fortalecer e engrandecer esse evento, que posteriormente, os próximos anos, pensamos em repeti-lo. Queria agradecer a oportunidade também e dizer que é de extrema importância a participação de toda a comunidade, assim como a Rádio Universitária, a TV UFG, todas as unidades e órgãos da universidade. A vocês, muito obrigada pela entrevista e sucesso no evento, né, o Abril Verde. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Seis horas 18 minutos. Nesta semana, o senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, voltou aos noticiários após o STF, Supremo Tribunal Federal, decidir transformá-lo em réu pela denúncia de corrupção passiva e tentativa de obstrução de justiça. O caso envolve o pedido de R$2 milhões em propina ao dono do frigorífico JBS, o Joesley Batista. Esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje com o cientista político Hugo Tomazetti, que está conosco ao vivo por telefone. Boa noite, Hugo, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária. Tudo ótimo. Hugo, o Aécio disse que apenas pediu dinheiro emprestado a Joesley, que não se tratava de um pedido de propina. Mas, como bem lembrou o ministro Luiz Roberto Barroso, ninguém empresta essa quantia de dinheiro em espécie sem um contrato especificando juros, correção monetária no mínimo, né? Dá para dizer que o crime de corrupção passiva está configurado nesse caso, Hugo? Uai, Rodrigo, depende. Se você quiser me emprestar R$2 milhões e não me pedir nenhuma garantia, não escrever isso em nenhum papel, claro, não tem corrupção passiva nisso, de jeito nenhum. Agora, se a gente for avaliar pela visão que acontece no mundo, nenhuma pessoa vai pedir R$2 milhões sem nenhum tipo de garantia. E o ministro foi muito feliz quando fez
essa colocação, ponderou sobre isso. E, mais ainda, como a própria justiça brasileira está trabalhando com a ideia de que a corrupção passiva ela não necessita necessariamente do ato de ofício, ou seja, para explicar para o nosso ouvinte, ela não precisa que o crime seja completamente levado a cabo, de fato, se percebe a corrupção passiva muito bem destacada nesse caso. Ninguém vai pedir 2 milhões de reais emprestado sem nenhum tipo de garantia. Claro. A não ser, Rodrigo, que você queira me emprestar. E aí a gente pode conversar. Adoraria, Hugo. Adoraria ter 2 milhões de reais para te emprestar. Agora, além do suposto empréstimo desse dinheiro, aí, 2 milhões de reais em espécie, né? Joesley Batista disse em depoimento à Polícia Federal, nesta quinta-feira, esse depoimento foi ontem à Polícia Federal, que pagou um mensalinho de 50 mil reais para Aécio entre julho de 2015 e junho de 2017, atendendo a um pedido do senador. Segundo o empresário, os pagamentos teriam sido feitos em nome da Rádio Arco-Íris Limitada, que é lá de Minas Gerais. O dinheiro teria sido usado aí para custear despesas do senador. Aécio se complica ainda mais com essa nova denúncia, né? Se complica ainda mais porque, mais uma vez, é um agravante dentro dessa perspectiva da corrupção passiva. É mais uma forma de entrada de dinheiro, de pagamento de propina por parte de um empresário a um senador da República, e no caso o Aécio Neves, que já está implicado nessa situação até o nível máximo nesse momento, né? Se complica muito mais, porque ele vai ter que dar mais explicações acerca desse dinheiro que foi transmitido para ele por meio da Rádio Arco-Íris, né? Sim, e além da denúncia de corrupção passiva, né, com essa grana toda que o Aécio recebeu do Joesley Batista, tem ainda a tentativa de obstrução de justiça, né? O deputado Osmar Serralho, do PP do Paraná, afirmou que quando era ministro da Justiça do governo Temer, lá no ano passado, ele sofreu pressões do Aécio e também do Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Serralho disse que Aécio tentou alterar o curso de investigações da Operação Lava Jato e que Renan Calheiros fez pressão contra ele. Segundo o deputado, essas pressões resultaram na demissão dele do Ministério da Justiça. O Supremo deve usar esse depoimento do ex-ministro para comprovar que Aécio é mesmo culpado da acusação de tentativa de obstrução de justiça? Rodrigo, eu acredito que sim, que o STF não vai abrir mão dessas provas, inclusive desses depoimentos, levando em consideração que toda a configuração da situação do senador Aécio Neves é muito complicada. E se você parar para pensar que o senador, de fato, pelos áudios, inclusive aí a gente pode fazer uma relação entre esse áudio e entre essa denúncia, melhor dizendo, e o áudio que aponta aquela fala do senador Aécio para matar uma pessoa, eu não me acordo agora muito bem como que é essa fala, mas essa interferência do senador nas atitudes da justiça, no curso das investigações e desse desespero do senador Aécio Neves para tentar se livrar de todo esse emaranhado de coisa, todo esse lamaçal em que ele está envolvido, não? A fala dele, ele tinha escolhido o primo dele, o Fabrício, né, para ir recolher o dinheiro da propina do Joesley Batista, porque como era primo dele, qualquer coisa ele matava, segundo ele, enfim. Agora, a jornalista Lídia Medeiros, do jornal O Globo, entrevistou o Osmar Serralho, né, e perguntou de que forma ele foi pressionado por Aécio Neves. O ex-ministro disse que só vai contar os detalhes disso daí quando for chamado para falar sobre isso como testemunha lá no Supremo. Sem mencionar diretamente o nome do Aécio, o ex-ministro falou sobre pressões que ele teria recebido do Tucano para aceitar a indicação de um delegado da Polícia Federal escolhido pelo senador. Fica a expectativa, né, Hugo? De qualquer forma, é gravíssimo pressionar um ministro da Justiça em pleno exercício de suas funções, né? Rodrigo, além de ser grave, isso entristece qualquer pessoa que estuda e que tenta pensar um pouco sobre a prática democrática, ou sobre o Estado democrático de direito, ou sobre qualquer tipo de governabilidade dentro do Estado, sobretudo no Estado brasileiro, porque a gente parte do pressuposto da idoneidade das pessoas e que interferências políticas não podem acontecer além do limite do escopo político. Porque quando um senador pressupostamente faz algum tipo de interferência dessa, faz algum tipo de pressão desse nível, coloca em xeque todo o resto do funcionamento da máquina pública.
Eu não posso confiar em pessoas que estão ali dentro da administração pública, porque dentro dessa perspectiva, obviamente, levando em consideração que elas podem ter sido ou não indicadas por conta de interesses espúrios, que nesse caso são muito espúrios, de um senador da República que quer se livrar de acusações. É algo que entristece a qualquer pessoa e coloca qualquer tipo de analista de cabelo em pé quando se pensa na administração e na prática democrática do Estado brasileiro. Agora, Hugo, agora que o Aécio virou réu no Supremo, como ficam as possibilidades dele concorrer ao Senado por Minas Gerais? O PSDB pode trocar o candidato ou o Aécio tem poder suficiente para sair candidato de qualquer forma? Olha, tomara que o PSDB, além de ter poder, queira trocar Aécio Neves como candidato ao Senado por Minas Gerais. Na verdade, eu já venho falando isso, acho que a gente já comentou isso aqui na rádio, que o PSDB perdeu o timing de tirar Aécio Neves dos seus quadros há muito tempo. Inclusive, isso é motivo de crítica, eu já ouvi críticas de PSDBistas que Aécio Neves já deveria ter sido afastado de funções dentro do próprio PSDB. Tomara que isso agora seja uma janela para que o PSDB se renove e que tire de fato o Aécio Neves desse círculo para que ele se defenda. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de acusação, mas que ele se defenda, como acontece em outros países do mundo, que os políticos se afastam dos cargos para se dedicar à defesa e não usem os cargos, como é o caso que a gente está comentando aqui nesse momento, usem os cargos para se defender. Agora mesmo que o PSDB, de fato, tire ele da linha aí. Agora mesmo que ele saia candidato, a gente tem que lembrar que em Minas Gerais ele vai bater de frente com a ex-presidente Dilma Rousseff, né? Que transferiu recentemente o domicílio eleitoral para Minas, de olho nessa mesma vaga aí para o Senado. Quem mais teria força política para tirar Aécio do Senado lá em Minas? Olha, a situação em Minas está um tanto quanto curiosa, porque Dilma Rousseff como candidata ao Senado, e esse ano, salvo o melhor juízo, a renovação do Senado é de 2/3, então Minas Gerais tem 2 vagas. Seria um tanto quanto curioso, inclusive, ver os dois como senadores por Minas Gerais, mas a gente espera que isso não aconteça, que Aécio Neves não saia candidato e que outra pessoa tenha mais força ali dentro da bancada do PSDB para sair como candidato a senador por Minas Gerais. Na verdade, o cargo de senador é um cargo muito importante que representa o Estado e que pessoas implicadas, como é o caso de Aécio Neves, não deveriam representar o Estado como o cargo merece. Não? Hugo, muito obrigado, viu? Nós conversamos com o Hugo Tomazetti, cientista político, faz doutorado em Sevilha, na Espanha, e fala conosco ao vivo lá da Espanha. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Agora são 6h27 e o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, e o SEBRAE promovem no próximo dia 23 cursos e oficinas de empreendedorismo para os arquitetos e urbanistas aqui do estado. Nós vamos conversar agora ao vivo por telefone com o Paulo Renato Alves, que é conselheiro da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação do CAU. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Paulo, fala um pouco para a gente sobre a programação do evento de segunda-feira. Bom, na segunda-feira a gente dá início a um projeto um pouco maior, que na verdade é um projeto do arquiteto empreendedor, né, que é uma parceria entre o Conselho de Arquitetura e o SEBRAE. A gente preparou 6 cursos no decorrer do semestre e na segunda-feira a gente começa com o primeiro curso, que é como administrar sua pequena empresa. É um curso que vai ter uma duração de 1 semana e que, graças a Deus, assim, infelizmente e ao mesmo tempo, graças a Deus, as inscrições já se encerraram. Já se encerraram? Não dá mais para se inscrever, então? Não dá. Para o primeiro curso não dá, porém, nesse primeiro dia, né, na segunda-feira mesmo, às 19 horas, começa o curso, mas às 18 horas nós vamos trazer uma palestra muito interessante, que é uma palestra de um arquiteto do Sul, que chama Paulo Mesomo, e ele vai dar um apanhado geral sobre arquiteto empreendedor. Dessa então, palestra ainda dá tempo de participar? A palestra dá tempo. Onde vai ser? São 200 vagas, vai ser no auditório do SEBRAE. No auditório do SEBRAE. Às 18 horas, no dia 23, segunda-feira. Todo mundo convidado, então. Agora, os cursos de arquitetura, eles proporcionam a noção de empreendedorismo, de como administrar o próprio negócio para os estudantes dessa área? Olha, eu diria que não só o curso de arquitetura, como os demais cursos também, eles não têm nenhum tipo de capacitação nessa área. Até porque, se você sair de um curso de arquitetura entendendo de empreendedorismo, você, na verdade, vai precisar de 7 anos de curso, pelo menos. Então, o que a gente sempre orienta é que
O empreendedorismo, ele vem da busca pessoal de cada aluno, né? A universidade, ela vai ensinar técnicas para a sua profissão. O empreendedorismo, você vai conseguir conquistar no dia a dia, né? Até mesmo uma forma de como você busca um estágio, como você procura emprego num escritório, isso tudo mostra empreendedorismo. É assim que a gente começa. Os arquitetos Depois, saem, então, com pouca noção, né, de como administrar seu próprio negócio, saem com pouca noção, com pouco olhar empreendedor, né, da universidade, eu diria. Exatamente. Aliás, eu te digo, o curso de arquitetura em particular ainda tem um outro problema. Muito arquiteto se forma achando que é artista. E aí, quando cai no mercado de trabalho, vê que não, que ele tem um cronograma a cumprir, que ele tem os recursos a gastar, que ele tem uma série de regras, né? Aí ele percebe que não, que a vida não é um mar de rosas. E aí ele começa a se perder no caminho. E o nosso grande diferencial, assim, o que nosso conselho está fazendo, é ajudando principalmente aquele arquiteto empreendedor, que é empreendedor, mas não por oportunidade, mas sim por necessidade. A gente viveu uma crise econômica, está vivendo ainda, né, apesar de estar reerguendo, muito grande. Então, muitos arquitetos formaram e não conseguiram emprego, ou então eles estavam empregados e perderam o emprego e acabaram tendo que se tornar empreendedores. É gravíssimo, então, né, Paulo? uma vocação. Agora, faz assim, deixa pra gente o site do CAL, o local ou do Sebrae, em qual lugar as pessoas podem procurar mais informações sobre esse curso de empreendedorismo? Olha, é só entrar no site do CAL, que é calgo.gov.br. Na primeira página tem tudo sobre o curso, sobre o projeto, na verdade, né? Porque o projeto é mais amplo, agora, né? Isso, a gente tem, depois, no dia 7 de maio, como criar uma página empresarial no Facebook. Aí, no 14 de maio, como criar um site para sua empresa. Depois, gestão financeira, tabela de honorário. São vários programas. Lá no site, as pessoas vão ter informação sobre todas as etapas, né? Todas as informações, datas, formas. Tá certo. De escrever. A única coisa que a gente deixa como pré-requisito é que o arquiteto tem que estar em dia com o conselho. Tá certo. Muito obrigado. Paulo Renato Alves é conselheiro do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Muito obrigado e boa sorte para vocês no evento semana que vem. Eu que agradeço. Está feito o convite. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Com essa informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta sexta-feira, 20 de abril de 2018. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Agradecemos ao Sandro Alves e ao Clóvis Henrique pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigado pela audiência. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980.